Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Momento Político, o programa de entrevistas aqui do Grupo O Hoje. O nosso convidado, o deputado estadual e pré-candidato a deputado federal, Ricardo Quirino. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Bruno. Eu agradeço o convite. Feliz de poder estar aqui. Falar um pouquinho da nossa vida, o que a gente pretende. Bom, meu caro Quirino, é um prazer tê-lo aqui. Eu sei que vida de candidato, pré-candidato é muito difícil, principalmente de deputado em exercício, que é seu caso. Mas vamos bater um papo aqui. Eu agradeço a gentileza por ter aberto esse espaço na sua agenda e vamos em frente. Começa engatando aqui uma pergunta. Quem é Quirino na fila do pão? Está na fila do pão. Para começar, ele está lá na fila, não está do lado de fora, não. Bom, Quirino é uma pessoa que politicamente iniciou aí seus trabalhos na vida pública em 98 como assessor de um deputado distrital em Brasília, Aguinaldo Jesus, também foi secretário de Esportes. Em 2016 disputamos a primeira eleição para deputado federal e retornamos em 2010 disputando pelo Distrito Federal, ficamos de suplente, mas nas duas ocasiões assumimos o mandato, né? E logo em seguida fui convidado pelo então governador para assumir uma secretaria de política para as pessoas idosas. Então foi a primeira secretaria de Estado da temática 60 a mais do Brasil. E desenvolvemos um trabalho até 2014, quando terminou o mandato do governador, e naturalmente ele perdeu, não se reelegeu, e o outro que assumiu não entendeu assim essa questão da política pessoa idosa. Viemos para Goiânia, estivemos à frente do Partido Republicanos, antigo PRB, de 2015, 2016 saímos da direção do partido. Em 2022, depois de 12 anos, voltamos a disputar um mandato eletivo, fui eleito deputado estadual para Goiás. Bom, essa experiência como deputado estadual, obviamente, deu para você ter uma noção, não só no ponto de vista político, mas no campo também administrativo do Estado. Como é que você está vendo o cenário de Goiás hoje, no ponto de vista administrativo? A gente vamos começar por onde se define, que é o governo estadual. Nós temos um cenário bom, porque o nosso ex-governador Ronaldo Caiado, e principalmente em 3 áreas muito específicas, foi educação, segurança e ação social, foi um destaque, não só em Goiás, mas nacionalmente, com índices que foram relevantes, chegaram ao conhecimento de todo o Brasil em termos de governadores, governador mais avaliado do Brasil. E em relação aos municípios, vamos falar da administração pública municipal, alguns municípios desenvolveram muitos, com gestores assim de muita excelência, outros por algumas dificuldades não conseguiram avançar, especialmente pequenos municípios. Mas a gente vê hoje, sob a gestão de Daniel Vilela, uma expectativa muito grande, que Goiás continue sendo um destaque administrativamente, não só para nós goianos, mas também em nível nacional. Deputado, você mencionou que você fez um trabalho em relação às pessoas com mais de 60 anos no Distrito Federal. E o seu primeiro mandato ele foi marcado por isso aqui no estado de Goiás. Poderia mencionar os projetos e tudo mais, e qual que é a sua proposta para deputado federal? Bruno, a primeira ação, nós fizemos já uma pesquisa, eu particularmente, muito grande na pré-campanha sobre o perfil da Assembleia Legislativa em relação à política 60 a mais, idosos e família. E eu fiz o levantamento que bons projetos foram apresentados, mas não havia uma estrutura dentro da Assembleia que pudesse dar mais respaldo. A primeira ação que nós fizemos foi apresentar uma proposta que virou lei para a criação da comissão em atenção à pessoa idosa, inédita, nunca existiu. Depois, consequentemente, a ouvidoria da pessoa idosa, que é ligada à comissão. Então, foram os primeiros passos. A partir dali, apresentei particularmente diversos projetos de lei, com alguns aprovados, e que eu gostaria de destacar 2 deles, foram tantos, mas 2, um que dá prioridade a pessoas idosas e família, e também pessoas deficientes para matricularem seu filho em unidades escolares mais próximas. Quando esse menor estiver sob a responsabilidade de pessoas idosas. Pode ser neto, por exemplo. Pode ser. Está sob a responsabilidade de pessoas 60 a mais e deficientes, então ela tem que ter prioridade de matricular na unidade mais próxima, por devido aos problemas científicos e
políticos também. E um outro projeto que a gente destacar muito, seguindo a linha do Estatuto da Pessoa Idosa, que em fase processual já prevê a prioridade para qualquer tipo de ação que envolva pessoas idosas, também em sede de delegacia de polícia. Quando chegar ao conhecimento das autoridades policiais algum tema que envolva crime, violações ou supostos crimes contra a pessoa idosa, também tem uma prioridade na investigação. Esses dois projetos, para mim, são importantíssimos, porque eles fazem com que atinjam uma área mais delicada da política do envelhecimento, mas também dá mais garantias, porque você sabe, Silvestre, que violência e violações contra as pessoas idosas no Brasil é muito grande. Sem dúvida. Bom, querido, adiante assim, obviamente você teve uma atividade parlamentar intensa, embora pouco divulgada. Você teve uma comunicação, principalmente na região do entorno, muito pequena. Agora, como pré-candidato a deputado federal, a nominata, pelo menos do seu partido, eu acredito que ela é uma boa nominata, ela tem uma consistência pela primeira vez. Ela sai daquele patamar que ficou patinando só numa candidatura para ampliar esse leque aí. Como é que você vê o seu colégio eleitoral hoje, principalmente sua base no entorno? Você tem dentro do partido, lá do entorno, você tem o Wildo do Candango, ex-prefeito de Águas Lindas, tem a Leda Borges, ex-prefeita de Valparaíso, deputada federal que está recém-filiada ao Republicanos, e, por último, agora, Marussa Boldrin, que é ligada ao agronegócio, que veio do MDB. Como é que você tem 3 concorrentes fortes, sendo 2 dentro do entorno? É uma chapa competitiva, né? Fazendo um retorno aí à eleição passada, que, Silvestre, você abordou muito claramente, era um sonho eleger 2 deputados federais, mas houve todo um trabalho que acabou elegendo um, que se afastou. Uma chapa competitiva, concordo com você que a nossa comunicação com o entorno faltou um pouquinho de proximidade, mais divulgação, respeito os colegas, né? 2 ex-prefeitos, então isso pesa muito, Valparaíso e Águas Lindas, mas a gente intensificou o nosso trabalho. As pautas são um pouco diferentes, né? Então, por exemplo, eu tenho uma pauta ligada ao público 60 a mais, eu não escondo isso de ninguém, há mais de 17 anos. Que é uma meritória, sem dúvida. Sem dúvida. Não, eu acho que é o único deputado, que praticamente trabalha. Sim. É só isso. Sim. Só para complementar o que você está dizendo aí, aliás, como o país era muito jovem, todas as políticas públicas foram voltadas só para jovens. Só para jovens. Então, mérito, parabéns. E deixaram um vácuo nessa política, que é uma realidade. Eu quero até dizer, quando a gente fala de política 60 a mais, não é porque a gente quer colocar a pessoa idosa num patamar ou numa diferente dos outros. Não é isso. A pessoa idosa representa toda a sua família. Mas política de envelhecimento, eu alerto isso, defendo, porque isso impacta na saúde, economia e educação em todas as áreas. Então, a outra colega, né, tem um perfil ligado à educação, também um pouquinho no agro, já que nós temos no entorno uma área boa. Tem 2 grandes municípios produtores, Águas Lindas, Lusiana, isso no entorno sul, sem contar no exatamente. Formosa. Sem falar de águas de cristalina também, nos grãos. Então, a pauta do esporte, que eu pratiquei esporte minha vida toda, lido com esporte, trabalho. Então, são pautas que não se misturam. Fora isso, a gente vai disputar o voto. A Marúcia também tem uma pegada muito grande para o agro, né? O agronegócio, região já sudoeste goiano. A gente tem nossas bases lá, não vamos disputar o voto com ela. Competitivo, mas eu já disputei eleições assim muito pesadas. Eu mantenho minha humildade, mas não tenho receio. Vou continuar trabalhando até o último dia. Chapa competitiva, temos condições de eleger 2 deputados federais. Espero que o Quirino esteja entre esses 2. A chapa do Republicano realmente é uma senhora chapa. O Marcos Pereira dessa vez não pode reclamar, não. Não pode reclamar e não pode colocar a mão sobre ninguém, né? E, deputado, já que a gente está falando de chapa,
dos partidos grandes, o Republicanos é o único que até o momento não mostrou interesse na majoritária, né? Por exemplo, temos o MDB, representado pelo Daniel, Gracinha Caiado, União Brasil, Zacarias, MDB, Baldi, PP e assim por diante, o Vanderlan, PSD. Mas eu acredito que o senhor deve trabalhar para algum deputado, para algum senador e apoiar, também fazer uma dobradinha para deputado estadual. Como que tá as conversas, já que o Republicanos, pelo menos senador, ainda não tem e não deve ter? De fato, no meu caso, tenho feito dobradinha assim com outros pré-candidatos a deputado estadual, com certeza, em alguns municípios espalhados pelo estado de Goiás. Em relação à questão do Senado, teoricamente a gente está à base do governador e temos essa tendência em apoiar a Gracinha, que eu quero apoiar, primeira-dama, favorita. Tem afinidade com os seus projetos. Com os nossos projetos, né? Fui relator do Mais Dignidade, que deu aquele auxílio de R$300 para pessoas idosas vulneráveis e outros projetos. Então, há essa tendência. Agora, é claro, o fato de nós estarmos à base, bem transparentes, e tenho a Gracinha como vamos dizer assim, o primeiro voto, mas também temos que conversar, temos que acertar algumas coisas, porque também estou disputando uma candidatura, como os outros colegas também. Eu acho que isso tem que ser bem estudado. Em relação ao governo, base do governador Ronaldo Caiado, agora o Vilela, vamos andar com o Vilela, apesar da presidência não estar se manifestando, mas acho que não haver nada que fuja essa regra. Eu quero estar a chapa apoiando o nosso governador Daniel Vilela. Claro que também, por outro lado, a gente espera que, como no início nós falamos da parte administrativa, agora nós vamos ver uma parte eleitoral. Então, lutamos por alguém e esperamos também que do outro lado seja dada uma atenção maior e como o republicano merece. A contribuição do Republicanos dentro da base de sustentação política do Daniel Vilela, ela é fundamental, até porque o Republicano é um partido que tem toda uma visibilidade nacional e tem tempo de TV, de rádio, enfim, e tem bons candidatos também em Goiás, tanto a nível estadual quanto a federal, né? Você é um exemplo, você está aí dentro de uma chapa extremamente competitiva. Eu até acho que o Republicanos pode contribuir muito, mais do que tem contribuído, mas pode contribuir muito mais com a gestão estadual. Sem dúvida, eu acho que a contribuição que a gente está dando em termos administrativos, ainda é pequena, como você falou, com o tamanho realmente, do partido. A contrapartida foi tímida. A Goiás Turismo, né? Não, foi muito tímida. A Goiás Turismo. Rafael Gouveia. Lá na Agrodefesa, né? Isso, mas eu acho que é pouco. Um partido que tem o tamanho do Republicanos e que até então tinha um deputado federal, 2 estaduais, hoje tem 2 deputados federais e um estadual. Então, acho que a gente pode contribuir muito mais. Isso aí é realidade. Não, e o senhor que está no partido há bastante tempo, você deve lembrar que o Republicanos foi o primeiro partido a apoiar a candidatura do Maguito para prefeito, indicou o vice e tudo mais. E lá em 2018, se eu não me falha a memória, vocês estavam com o Daniel também, não estavam? Com o Daniel, apoiamos. Então, assim, tem um partido que tem um histórico junto do Daniel Vilela. E diga-se de passagem, Bruno Silvestre, o Daniel sempre, o atual governador, o governador Daniel Vilela, que é o nosso governador, ele sempre reconheceu isso. Todas as vezes que conversei com o Daniel, não foram muitas, ele reconheceu a fidelidade do Republicanos em dar palavra. Uma coisa isso é muito raro. Não é. Tem uma certa singularidade nisso. E numa campanha que o governador Ronaldo Caiado estava liderando as pesquisas, o ex-governador, com facilidade, mas demos palavra e fomos até o fim. E hoje estamos todos aglutinados no mesmo projeto. E só aproveitando que a gente está falando do Republicanos, a Marussa, recentemente, gravou um vídeo com Tarcísio. Querendo ou não, é a maior figura do Republicanos. Sem dúvida. Então, estava até sendo cotado alguns meses antes para ser candidato a presidente com apoio do Jair Bolsonaro. O senhor também tem uma boa relação com a Damares, que é senadora pelo Distrito Federal. O senhor está buscando... Tinha. Agora ela está apoiando. A Damares já abraçou outra candidata que mas, assim, respeito muito, né? O senhor está buscando trabalhar a imagem sua com alguma liderança nacional do partido?
temos ali também no Minas Gerais o Cleitinho, talvez o perfil é outro, mas como que tá? Tem essa estratégia tá no radar? Eu vou melhorar essa pergunta. Então melhora. Vou melhorar essa pergunta. Brasília é influente. E no entorno tem certa influência em Brasília. Há uma simbiose ali, por conta não só da relação física, mas identidade também cultural, enfim. Como você, obviamente, a sua origem começou em Brasília, de um ponto de vista político, obviamente você tem gente do Distrito Federal que apoia o seu projeto no entorno. Por exemplo, uma liderança que te apoia no entorno, que é de Brasília. Eu não vou revelar nomes, não, tá bom? Porque Senão nós rouba estamos numa deles. competição. Eu tô Mas aqui. você perde o de cabo Não vou revelar, eleitoral. não, mas com certeza, nota 10. Não tem como esconder que a gente busca apoios em Brasília. Né? Eu tenho vários amigos em Brasília, alguns que já realmente resolveram nos ajudar, como os companheiros do entorno fazem a mesma coisa também. Né? Não tem como a gente disputar uma campanha no entorno sem que a gente tenha uma referência em Brasília. Porque a campanha, até para que essa pessoa que está nos acompanhando agora entenda, a campanha do Distrito Federal, pela proximidade e o potencial político do entorno, se entrelaçam. Pré-candidatos de Brasília fazem campanha no entorno. Porque o número de eleitores... Calcula-se entre 70 a 100 mil. 100 mil. E eu acho que até passa. Mas eu dei um número modesto, porque é um número antigo que eu tinha. Aí eu ampliei para 100. Mais ou menos. Valparaíso, por exemplo, estima-se que quase 40% vota. Vota em Brasília. Valparaíso foi uma das primeiras cidades que recebeu... foi recebendo o que foi expurgado, porque a política habitacional do Distrito Federal não existia. E não existia na época. Aí foi todo mundo... Já visto o trânsito que a gente enfrenta quando tem que descer. Terrível. Então, aquela 040 ali, Deus me livre. Trava tudo. Então, naturalmente, sim. Não vou citar o nome da Damares, que a Damares já se posicionou em relação a uma outra candidata, que não é do partido, um direito, né, a pauta da mulher dela, que eu respeito de uma maneira grandiosa, mas eu estou buscando minhas lideranças e amigos do passado que hoje não estão em mandato, mas têm uma influência muito grande na polícia, certamente vão fazer com que a gente chegue lá a um resultado positivo. Não vou citar nomes, não. Eu sei de algumas pessoas da igreja lá que vai te apoiar. Mas... eu vou falar aqui, parafraseando o futebol, uma época que um grande jogador não foi convocado, o jornalista perguntou ao treinador da seleção brasileira, se não me engano, foi o Filipão. Mas por que não convocou ele? Vamos falar de quem está convocado? Então eu vou fazer o inverso. Eu não vou falar de quem já está convocado, não. Vou falar de quem não veio ainda. Então tem muita gente para vir. É normal. Se a política, o entorno precisa de representante, precisa de força, precisa de alinhamento com Brasília devido a essa... Aquela região ali é uma simbiose. Não tem como até porque a mão de obra, principalmente essa mão de obra não prestadora de serviço, ela representa hoje, segundo alguns cálculos antigos, mostra que 40% da mão de obra de prestação de serviço do Distrito Federal, no Distrito Federal depende do entorno. Depende. Então, porque o patamar do serviço público, como é uma elite do serviço público, tanto local quanto federal, ela não sobrevive se não tiver essa mão de obra do entorno. Então, é uma simbiose ali muito grande. E a pessoa que frequenta o Distrito Federal, é só você ter uma pesquisa muito clara, um resultado. Né? Pesquisa interna. Se você for ao shopping, principalmente o Shopping Conjunto Nacional, que é o shopping mais popular de Brasília, você vai ver que boa parte, uma grande parte de colaboradores que estão ali são moradores do entorno. Há muito tempo eu não ia no Pátio Brasil. Aí eu fui lá no Pátio Brasil, achei... Aí a conversa, mesa em volta, tinha 2, 3, uma coincidência, mas o pessoal era do entorno, um falando em Lusiana e outro falando em Valparaíso. Porque se queixando da BR-040.
Mas é a conversa. Conversam lá sobre o viaduto que não sai, Não o outro sai, falando o outro- sobre uma vossoroca que tem lá que não. É o viaduto que não sai, o aumento das passagens, a infraestrutura que precisa melhorar muito. São goianos que precisam de uma atenção maior. Mas isso não faz com que a gente despreze, né, outras regiões do Estado. Eu acho Isso que eu ia mencionar, de maneira deputado, alguma. porque se eu não me engano, na eleição passada, a municipal, o republicano chegou a fazer 3 partidos aqui, 3 prefeitos, 3 prefeitos aqui pelo Estado. Como que é a sua relação com esses prefeitos e como que está seu trabalho fora do entorno do Distrito Federal? Tem algum município aí que o senhor tem trabalhado? O Republicanos decresceu um pouco em relação à eleição de 2016. né? Teve uma perda enorme, Nós considerável. elegemos aí 10 prefeitos na época, e depois foram 2 apenas, que foi o de Colina do Sul, se eu não me engano, e Nerópolis, com o sucessor de Gil Tavares. Né? Então, minha relação com o ex-prefeito Gil é muito boa, apesar de que hoje ele não é um apoiador meu, Ele é pré-candidato estadual, né? pré-candidato estadual. Seria uma honra poder ter o apoio dele pela proximidade, respeito. Tava desesperado procurando chapa na véspera da... Ele tava no grupo que tava vindo pro DC, tava lá o Cimeis, que também foi deputado estadual e tal, aí deu um problema lá no DC, aí pularam de última hora pro Mobiliza. Seria uma honra ter apoio dele, até pela liderança do Gil. Parte que foi pro Agir. Rachou tudo. Rachou, e deu tudo uma... mais. Mas até agora não aconteceu. E com outro colega lá eu não tenho relação praticamente nenhuma, nula. Minha relação hoje com republicanos é em relação a líderes, alguns presidentes municipais. Lideranças mesmo. Vereadores, né? E lideranças municipais, lideranças locais, que realmente têm nos ajudado, como têm ajudado os outros companheiros. Mas hoje, eu poderia dizer, se eu dependesse da estrutura do Republicanos política hoje para uma eleição, realmente não dá. Eu tenho colegas que estão em outros partidos, vereadores também, que estão nos apoiando. E tem algum município específico fora do entorno que você tem trabalhado intensamente? Jataí. Jataí. Sempre gostei muito de Jataí. Jataí. Surpresa. Jataí. Jataí não só mandamos emendas. Já pode ser. Então vai falar assim, ó, Daniel, eu tô ajudando seu município lá. Tem um vereador muito. Eu estou usando Jataí Qual que é o como seu exemplo. vereador lá? Eu conheço muita gente. Durval da Sucesso, radialista. Isso, ele é muito popular lá. Popular, Durval da Sucesso. Então, o que acontece? Ô, Geneilton. Geneilton, um abraço. Geneilton, o Quirino tá entrando lá no seu território. Pode deixar, Geneilton, que eu te apoio. Eu sou apoiador. Ó, lembrando que o PL e o Republicanos a nível nacional têm uma boa relação. Então... E falando em relação ao Geneilton, nosso partido é base do Geneilton. Né? Base. E declaro aqui apoio à gestão dele. Ponto final. Geneilton é uma figuraça, gosto muito dele. Então, eu estou usando o Durval para exemplificar outros companheiros, né? E a gente vai buscar... Chegou a mandar emenda pra Jataí? Como que foi? Pode mencionar para os nossos moradores de Jataí. Fique à vontade que a gente faz esse Mandamos corte. emendas para a saúde, para o esporte da cidade, nesses 3 anos. E emendas até um valor considerado. E quero destacar uma emenda que, por um lado social e humano, foi muito importante. A destinação daquele carro, a unidade de resgate, a unidade de Corpo de Bombeiros, que era o único que faltava para completar a frota, que é um dos mais importantes. Faz o resgate de acidentes. Quando a gente vê aquele carro do Corpo de Bombeiros trafegar, a gente fala assim, ali está salvando uma vida. Então, isso para mim marca muito. Já é o terceiro dentro do nosso mandato que a gente está destinando. Destinamos para... O primeiro foi para Jataí e para 2 outros quartéis, um lá de Lusiana está chegando também. Ok, bom. Deputado, a gente está indo para a reta final. Tem algum assunto mais específico que você quer tratar? Gostaria de... Já falando da sua pré-candidatura a deputado federal, como que você pretende atuar, como que você vê a questão do Republicanos a nível nacional, se você tem alguma preferência para presidente e tudo mais. Tranquilo, que eu não tenho que esconder. Minha preferência é a presidência do nosso governador Ronaldo Caiado. Temos que reconstruir, já que, e principalmente porque Tarcísio saiu, respeito muito grande ao Flávio Bolsonaro. Estaremos juntos, lutaremos pelo nosso governador até o fim.
Segundo turno a gente define. Quem for para o segundo turno enfrentar o atual presidente, nós estaremos juntos. Então, respeito o nome Bolsonaro, fortíssimo, né? Flávio crescendo nas eleições. E a gente está aí na luta. Claro, a gente entra de uma maneira, da minha forma de trabalhar, uma forma paulatina, sem muito destaque, mas conversando com o eleitor, é meu perfil, rua, atendendo, ouvindo, avaliando e dando palavra. Mas palavras têm que ser cumpridas. E desejo a todos os pré-candidatos sucesso. Nosso partido também espera eleger 2. Desejo sucesso e que eu esteja entre esses 2. Pessoa idosa e família. Pauta, família, importante. A turma do esporte pode contar com a gente. Quando tiver com um mandato eletivo, vocês não serão esquecidos jamais. Eu queria até aproveitar antes da gente finalizar, porque o Quirino também é pastor e ele falou uma coisa que é muito importante que a gente às vezes tem deixado meio de lado na sociedade contemporânea, que é a questão da família, né? E da pessoa idosa. O senhor gostaria de citar um versículo que você gosta pra gente? Ah, sim. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. O cuidado que Deus tem e nós, porque nós somos uma pequena representação do amor de Deus para com as pessoas. Nós amamos os nossos familiares, nós queremos o bem. Nenhum de nós podemos ter um familiar longe, do outro lado do planeta, mas se ele estiver passando uma dificuldade, chegar ao nosso conhecimento, a gente sofre, a gente sente. Esse é o amor de Deus. Onde há uma pessoa sofrida, Deus sente essa dor. Então, é isso que eu quero dizer. Lutar pela família é lutar pelo bem-estar. Aliás, desculpa, se a família vai mal, tudo vai mal. Vamos cuidar da família. Muito bom. E assim, gente, a gente encerra mais um momento político aqui, o programa de entrevistas do grupo O Hoje. O nosso convidado, Ricardo Quirino, deputado estadual e pré-candidato a deputado federal pelo Republicanos, com base principalmente ali na região do entorno. E é isso. Bom, deputado, muito obrigado aí por esse bate-papo. Espero recebê-lo mais vezes aqui, conversar com o nosso público. E sucesso aí na sua jornada. Espero vê-lo na Câmara Federal. Se assim as urnas confirmarem, for a vontade dos eleitores, receberei lá com todo carinho. Silvestre, Bruno, muito obrigado. Momento político é momento certo. Ok. Um abraço a você, obrigado pela audiência e até a próxima.